Bem-vindos ao podcast do Drica Ribas. A Conferência do Clima em Glasgow. Atualmente aqui na Europa, o número de casos de Covid-19 aumenta muito e faz os governos acelerar as restrições para preservar os hospitais, especialmente as unidades de terapia intensiva. Mas, ao mesmo tempo, os europeus estão de olho na Conferência do Clima da ONU que acontece em Glasgow, na Grã-Bretanha. Um tema central são as medidas para conter as mudanças climáticas, especialmente para a contenção do CO2. E aí é o grande desafio. Diminuir a emissão de CO2 significa outras formas de produção de energia. Isso implicaria a diminuição massiva do uso de carros ou uso de aviões, por exemplo. Aqui na Europa Central, do ponto de vista de mobilidade, caso você se encontre em um grande centro urbano, o uso do carro é desnecessário. Normalmente, a rede de transportes funciona bem. O problema é quando se sai dos centros urbanos em direção aos vilarejos. Aí a rede de transportes fica reduzida e o uso do carro vira obrigatório. Mais ainda para aqueles que trabalham longe de seus domicílios, nesse caso, o home office acaba sendo uma opção intermediária. As viagens de aviões também deveriam ser reduzidas. Aqui na Europa Central, por exemplo, fala-se em cortar os voos de curta distância, como por exemplo Viena-Berlim ou Viena-Frankfurt. Esses trajetos seriam feitos de trem. Alternativas para o carvão ou petróleo. Já faz alguns anos que se buscam alternativas de produção não poluentes aqui na Europa, e essa demanda aumenta com a chegada do inverno. O aquecimento é um peso importante no orçamento do bolso do europeu. Nesta estação, o aumento do preço do gás e da gasolina podem chegar até 12% a mais do que no ano passado. Para a mobilidade urbana, a aposta é o carro elétrico. O governo austríaco, por exemplo, oferece redução de impostos para aqueles que compram um carro elétrico ao invés do carro a gasolina ou a diesel. Mas esse ainda é muito caro. Um modelo mais simples custa pelo menos 20 mil euros. O que esperar dessa conferência? Até agora, os líderes dos países participantes concordaram em diminuir a emissão do gás metano em 30% até 2030. O gás metano se encontra especialmente nas minas de carvão. Esse ainda é uma fonte de energia amplamente utilizada. Das várias conferências do clima já realizadas, as metas sempre ficam para o futuro. Os dois maiores produtores de CO2 e metano, a Rússia e a China, não contaram com seus chefes de Estado. Em outras palavras, não apareceram. A China mandou uma delegação para as negociações, mas não é prioridade para o país. E o Brasil nessa? Jair Bolsonaro participou do G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo, que aconteceu no último fim de semana em Roma. Esse encontro serviu como preparação para as negociações das mudanças climáticas da Conferência da ONU em Glasgow, lá na Escócia, na Grã-Bretanha. Curiosamente, daquilo que defende, Bolsonaro assinou a declaração que defende o meio ambiente e as populações indígenas. Isso é uma amostra da pressão internacional em cima do Brasil para preservar a Amazônia e até mesmo para fazer negócios com o país. Do ponto de vista do Brasil, para se tornar um país neutro na emissão de CO2, ou seja, emissão de gás carbônico, haverá a necessidade de se investir massivamente na infraestrutura, especialmente nos transportes, seja nas cidades ou no transporte de mercadorias. Tudo depende das estradas no Brasil. E bora lá, ainda está muito longe para a gente trocar isso. Esse foi mais um podcast do Drica Ribas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de seguir o site, o www.dricaribas.com. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo podcast.